Líbano, a 70 quilômetros de Beirute, ficam as imponentes ruínas de Baalbek. Há uma menção a este lugar no Antigo Testamento no Livro dos Reis. Baalbek, em particular, é um ótimo exemplo. É onde estão os trilitons, as maiores pedras do mundo já usadas em construção. São tão grandes que nem sabemos seu peso. Essas pedras foram cortadas e deslocadas 8 quilômetros, erguidas 8 a 9 metros no ar e assentadas tão juntas que não podemos enfiar uma lâmina de barbear ou um pedaço de papel entre elas. Não sabemos como fizeram isto. Não existe guindaste capaz de erguer pesos como daquelas pedras. Ninguém sabe ao certo, mas, de acordo com a tradição árabe, os templos mais recentes foram construídos aqui após o grande dilúvio por uma tribo de gigantes para o rei bíblico Nimrod. Mas o que realmente queremos dizer com a palavra gigante? Monstros sanguinários como os cíclopes da Odisseia de Homero? Ou os ogres dos contos de fadas infantis? Ou poderia englobar também gigantes pacíficos, vivendo como nós, caminhando pelas ruas de nossas cidades em plena luz do dia? Existem duas espécies de pessoas que podemos chamar de gigantes. Há os gigantes que são geneticamente programados para ser altos, pessoas que são normais, porém seus genes os levaram a ficar muito, muito altos. E depois temos as pessoas que sofrem de alguma espécie de disfunção, a mais comum das quais é a acromegalia, que é uma doença resultante da produção excessiva do hormônio de crescimento. Uma acromegalia tem muitos efeitos sobre o corpo. Não produz apenas pessoas excessivamente altas, mas traz problemas potenciais ao esqueleto e a alguns órgãos internos. Ryan é um jovem normal, saudável, bem proporcionado, de 2,13 metros de altura. Quisera ser tão alto quanto ele. Mas o que faz uma pessoa ser tão alta? Seria uma característica de família, nutrição ou alguma outra coisa? Os altos são pessoas comuns ou excepcionais? De onde eles vieram? Será que na obscuridade do passado distante é possível rastrear seus ancestrais até uma raça de gigantes? O cientista do Instituto Weizmann, Dr. Marvin Antelman, acredita ter a resposta. Se todos nós temos material genético do primeiro homem, então não é surpresa encontrarmos aqui e ali a presença de gigantes entre nós hoje. Uma vez que existe um gene recessivo produzindo tal pessoa. Na tribo Atuzi, por exemplo, são muito grandes. A altura média da maioria dos homens é em torno de 2,15 metros. Eles são muito altos. Existem referências bíblicas de povos até mais altos que viveram em tempos remotos. Rabino Itzhak Marmorstein, do Centro de Estudos Judeus de Vancouver, Canadá. Parece evidente pelas referências no Gênesis e mais adiante no Livro dos Números e também no Deuteronômio, que são relativamente coerentes entre si, de que existiram seres gigantescos, aparentemente oriundos da era antediluviana. Seria possível que as condições ambientais de eras passadas tivessem favorecido o desenvolvimento dos gigantes? Certamente sabemos, através de evidências fósseis, que algumas espécies, como os dinossauros, cresceram muitas vezes mais do que o fariam hoje. Um adepto desta teoria intrigante e polêmica é o Dr. Carl Bogg. Expressões genéticas otimizadas significam o melhor, que o organismo contido no DNA pode expressar em função de condições atmosféricas favoráveis. Evidências fósseis demonstram que árvores como as gigantescas sequoias da Califórnia cresceram muito mais do que o fazem hoje. Uma teoria explica isto dizendo que as condições ambientais do passado distante eram mais propícias ao crescimento gigante.
Nessas condições descritas, plantas e animais viveriam mais e ficariam maiores, e isso é precisamente o que encontramos na estrutura geológica dos registros fósseis. As plantas eram muito maiores, todos os organismos vivos eram maiores. Temos animais hoje de 2,5 metros a 3 de estatura, que antes atingiam 5 a 6. Temos insetos como a libélula. Hoje a libélula talvez tenha uma envergadura de asas de 10 centímetros. Sua contraparte encontrada nos registros fósseis, a Meganaropsis, tinha uma envergadura de asas de 1,5 metros. Tudo no passado era maior. Sou da opinião de que, sob melhores condições atmosféricas, as pessoas não só viviam mais tempo, como eram mais altas, bem mais altas. Gigantes e dinossauros não poderiam viver hoje como fizeram no passado, porque as condições atmosféricas simplesmente não o permitiriam. Possuíamos uma camada de ozônio maior na época anterior ao dilúvio. Na época do dilúvio, foi reduzida para cerca de 1/7 do que era. E assim, a vida na Terra, conforme a conhecemos, não tem mais a mesma expectativa de duração que tinha na época do dilúvio. A afinação da camada de ozônio significa menos proteção contra a radiação iônica do espaço e menos proteção para as plantas e animais. Sendo um interessado nas condições originais da Terra, após 35 anos de pesquisas nesta área, tentei reconstruir aquele contexto original. E ao fazê-lo, solicitei aos nossos engenheiros que construíssem uma biosfera que dobrasse a pressão atmosférica, que aumentasse a energia eletromagnética, elevasse o índice de oxigênio, mas não em níveis tóxicos, e eliminassem a radiação ultravioleta, etc. E os experimentos realizados foram muito gratificantes. Em nossa experiência científica controlada, medimos os efeitos de uma estação com o campo eletromagnético sobre sistemas biológicos. Temos esses peixes pacu, piranhas, que normalmente aos 3 anos e meio de idade têm mais ou menos esse tamanho, sob condições favoráveis. Mas agora nós os temos com mais de 50 centímetros, pesando quase 2,30 kg cada. Sob essas condições controladas, temos tido sucesso em produzir gigantismo num ritmo mais acelerado. A princípio, a pesquisa parece convincente, embora ainda não tenha sido contestada por outros cientistas. A conclusão e a tradição parecem bastante claras de que seres gigantescos outrora existiram e que a história humana desenvolveu-se ou que mudanças psicológicas, emocionais ou espirituais ocorreram. E aqueles seres que sobreviveram pertenciam aparentemente a um grupo de genes menores. Porém, a possibilidade de que tenham existido outros segmentos da humanidade aparece de forma quase explícita na própria Bíblia.